Existe uma erva daninha que cresce em valas por todos os Estados Unidos agora mesmo. É uma planta tão comum que as pessoas costumam arrancá-la e jogá-la no lixo. Custa apenas US$ 2 em qualquer loja de suprimentos de jardinagem do país, onde, no entanto, purifica na água com mais eficácia do que um filtro de US$ 200. Não é quase tão boa, nem simplesmente comparável, mas mensurável e demonstravelmente melhor. Elimina bactérias, elimina vírus, elimina sedimentos, torna a água marrom de um rio completamente cristalina em menos de uma hora. As Nações Unidas documentaram isso em 1983. A Organização Mundial da Saúde confirmou isso em 2008. Enquanto isso, a indústria de filtros de água de 4,5 bilhões de dólares passou décadas garantindo absolutamente que você nunca ouvisse seu nome. Não é que eles simplesmente esqueceram que essa planta existia. Isso seria um acidente. Eles a enterraram. Aquilo não foi um acidente. Foi uma decisão. Esta é a história da moringa oleifera. O que ela faz com a água e por que o segredo da água purificada de graça para sempre nunca deveria chegar até você. Bem-vindos ao cofre, onde descobrimos o que a indústria tentou esconder. Se você ainda não é inscrito, clique em se inscrever e no sino agora. É aqui que desenterramos tudo o que tentaram enterrar. Em 1817, um cirurgião do exército britânico chamado James Kempthorne estava destacado nas profundezas da Índia colonial, sem água limpa disponível. Seus soldados estavam morrendo, não pelo combate, mas pela água contaminada, disenteria e cólera, doenças que transformavam a água de aparência limpa em algo letal. A população local o levou à floresta e lhe mostrou uma árvore. Era uma árvore tão comum que os colonizadores britânicos a ignoraram por anos. Esmagaram as sementes e misturaram o pó na água. Em 45 minutos, a água havia se transformado visivelmente. Em uma hora, a contagem bacteriana havia caído 99%. Kempthorne registrou isso em suas notas de campo em 1819. O exército britânico arquivou o relatório, categorizou-o e o esqueceu. Passaram-se 160 anos antes que alguém voltasse a olhar para ele. Depois, a doutora Samia Al-Azaria Jan, da Universidade de Khartoum, retomou o trabalho onde Kempthorne o havia deixado e realizou os primeiros testes reais. Publicou sua análise das sementes de moringa como agente purificador em 1981, e o mundo científico prestou muita atenção. Suas descobertas não se pareciam com nada visto antes no tratamento de água. As sementes de moringa contêm o que os cientistas chamam de proteínas catiônicas. Essas proteínas possuem uma forte carga elétrica positiva quando dissolvidas. As bactérias, os vírus e as partículas em suspensão têm carga negativa. As cargas opostas se atraem com uma força tremenda a nível molecular. As proteínas se ligam a cada contaminante que encontram na água. Os contaminantes se agrupam em um processo chamado floculação. Eles se tornam pesados, afundam, depositam-se no fundo do recipiente. O que resta em cima é água despojada de toda a sua contaminação. Este processo é denominado coagulação e floculação na ciência da água. É exatamente o mesmo mecanismo utilizado em todas as estações de tratamento municipais. A diferença crítica é que as estações de tratamento utilizam sulfato de alumínio, um produto químico industrial sintético que deve ser fabricado e enviado. Custa dinheiro em cada ciclo de tratamento, sem exceção, e gera lodo de alumínio tóxico como subproduto inevitável. A moringa faz o mesmo trabalho. Cresce em qualquer lugar, não custa nada, não produz resíduos químicos, nem subprodutos tóxicos, nem custos. As Nações Unidas publicaram um relatório abrangente sobre esta descoberta em 1983. A Organização Mundial da Saúde fez o mesmo. Ambas as instituições classificaram a moringa como uma das soluções de tratamento de água de baixo custo mais promissoras já identificadas em qualquer parte do mundo. Reuni tudo o que a indústria de filtros escondeu de você. Tudo está dentro do cofre completo agora mesmo. Guias de purificação com moringa, com instruções visuais, passo a passo. Sistemas de água caseiros de emergência que custam menos de US$ 5 para montar.
Técnicas de obtenção de água das forças especiais de 3 continentes, antigos métodos de purificação mineral, anteriores à química moderna, e protocolos de sobrevivência testados em campo que não requerem equipamento. Mais de 10 guias completos estão reunidos em um só lugar. O link está na descrição ou escaneie o código agora na sua tela. Mas não vá embora. O vídeo apenas começou e fica muito mais sério. Agora vejamos o que dizem os números reais sobre a moringa. Uma única semente de moringa contém aproximadamente 100 mg por grama de pó de semente quando seca e preparada adequadamente para o uso. Essa concentração é suficiente para tratar 1 litro inteiro de água. Pesquisadores da Universidade de Gana realizaram ensaios de campo controlados em 2012, utilizando água do rio Volta em fase de inundação. Os níveis de turbidez caíram 98,3%. A contagem de bactérias E. coli caiu 99,1%. A contaminação total por coliformes desceu 97,8%. Estes não são números de laboratório controlados com uma linha de base limpa. São resultados de um rio real em seu ponto mais contaminado. Sementes de moringa reais, água de rio real, menos de $2 por uso. Um estudo no Journal of Water and Health de 2016 comparou a moringa diretamente com o tratamento padrão de sulfato de alumínio. A moringa igualou completamente o sulfato de alumínio na remoção de turbidez. A moringa superou o sulfato de alumínio na remoção bacteriana total, e a moringa não produziu nenhum resíduo químico detectável na água final. O pesquisador principal classificou o resultado como cientificamente notável. Então, por que isso não está nas prateleiras de todas as lojas de atividades ao ar livre dos Estados Unidos? Por que não faz parte do equipamento padrão de todos os kits de sobrevivência militares do mundo? Por que a EPA nunca certificou a moringa como um tratamento de água aprovado? É assim que se parece uma indústria de 4,5 bilhões de dólares. Filtros Brita, Lifestraw, Sawyer, Katadyn, Berkey, Zero Water. Cada empresa te vende um dispositivo e depois te vende os refis. Cartuchos de reposição, filtros de reposição, membranas de reposição. O modelo exige que você nunca resolva o problema de forma completa e permanente. O modelo exige que a água limpa tenha sempre um custo recorrente. A moringa cresce no seu quintal, se semeia sozinha e não custa quase nada. Você não pode criar uma assinatura em torno de uma erva daninha que qualquer um pode cultivar. Você não pode cobrar taxas recorrentes por uma semente que se multiplica por si só. Você não pode patentear uma proteína catiônica que existe há milênios. O processo de aprovação da EPA custa até 3 milhões de dólares no mínimo. Nenhum agricultor de moringa tem esse dinheiro. Nenhuma universidade tem esse incentivo. Apenas uma corporação com um produto rival pode financiar essa solicitação. E nenhuma corporação com um produto rival apresentaria jamais essa papelada. Assim, a moringa permanece documentada pela ONU, validada pela OMS, enterrada e invisível nos Estados Unidos, na Europa e em cada guia de sobrevivência já impresso. Isso não é um descuido, é arquitetura, deliberada e sustentada. Agora, isto é exatamente o que fazer com a moringa para ter água limpa no acampamento. As sementes de moringa secas estão disponíveis online por menos de $2 no total. Remova a casca externa e moa a semente interna até obter um pó fino. Para 1 litro de água, use aproximadamente 1/4 de colher de chá do pó. Adicione o pó a uma pequena quantidade de água limpa para formar uma pasta primeiro. Mexa a pasta vigorosamente na água contaminada por 2 minutos inteiros. Isso ativa as proteínas e as espalha por todo o volume de água. Depois, mexa lentamente de 5 a 10 minutos para começar a fase de aglutinação. Depois, deixe a água repousar sem qualquer perturbação por 30 minutos inteiros. Observe como a água se transforma. O sedimento cai visivelmente para o fundo. Após 30 minutos, despeje os 2/3 superiores em um recipiente limpo. Agora você tem água que está entre 97% e 99% limpa. Para segurança máxima, ferva a água após o passo do tratamento com moringa. A moringa remove a carga biológica,
Ferver elimina o que resta. Este processo não requer filtro, nem bomba, nem eletricidade, nem custo algum. É o mesmo método que as equipes de campo da ONU utilizaram na África subsaariana durante 4 décadas em regiões sem rede elétrica, sem filtros e sem cadeia de suprimentos. Funciona em um riacho de montanha, funciona em um campo inundado, funciona em qualquer lugar. As sementes secas se conservam por até 2 anos, sem perder sua eficácia. US$ 2 de sementes de moringa tratam centenas de litros de água de rio. Nenhum kit de emergência de nenhuma loja de ar livre chega perto dessa relação de custo. Este conhecimento não desapareceu. Alguém se certificou de que permanecesse enterrado. A ONU o publicou. A OMS o confirmou. As revistas documentaram tudo. E a indústria de filtros de 4,5 bilhões de dólares continuou vendendo. Cada loja que tem em estoque Life Straws de US$ 60 sabe que a moringa é real. Eles têm os mesmos relatórios da ONU que qualquer pesquisador pode encontrar em 1 hora. Decidiram não vendê-la. Essa escolha tem um motivo financeiro claro. Se esta história mudou sua forma de ver as ervas daninhas do seu jardim, por favor, inscreva-se e compartilhe isto agora. Cada compartilhamento chega a alguém que pode precisar disso em uma emergência real. Cada inscrito mantém este cofre aberto diante daqueles que querem fechá-lo. O link para o cofre completo está na descrição abaixo, ou escaneie o código na sua tela agora para acessar tudo o que coletamos. Este conhecimento não morreu, foi enterrado. Mas as coisas enterradas acabam vindo à tona. Se esta história mudou sua forma de ver o mundo, por favor, inscreva-se e dê um curtir no canal. Estamos desenterrando a história que tentaram esconder. Plante as sementes do futuro. O próximo cofre abre em breve e o que há dentro é ainda mais impactante.